Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje nós vamos começar a trabalhar com formulários, né? Nós vamos começar a estruturar aí o formulário para a criação do produto, né? E nessa aula aqui eu estou pensando a gente seguir aquela ideia que a gente já vem seguindo antes de trabalhar um pouco na estrutura, na componentização e deixar a parte de estilização para uma próxima aula, tá? Então nessa aula aqui a gente vai ver ali a estrutura no XD desse nosso formulário, os tipos de campo que a gente vai precisar. E na próxima aula a gente pode trabalhar aí com estilo ou talvez até fazer uma aula de implementação de verdade, né? Porque nessa aula aqui eu só quero estruturar mesmo. Talvez a gente faça a estrutura, a implementação e aí depois o visual para ficar um progresso legal aí no desenvolvimento do nosso formulário, tá certo? Então vamos aqui no nosso browser, né? Eu já estou aqui, eu pesquisei na documentação do Expo mesmo sobre o picker. Por quê? Porque se a gente olha aqui ó, no XD, essa categoria, ele é o tipo do campo, né? Do campo do formulário é do tipo picker, que a gente pode ver que ele tem a setinha ali, né? Que é basicamente quando eu clico que ele vai me dar opções para eu fazer o pick, né? Para eu escolher alguma dessas opções. E é basicamente esse tipo de campo aqui, e os outros campos são inputs normais de texto, né? Onde a gente vai entrar com um valor bem simples. A diferença que tem de campo é só o picker aqui mesmo. A gente vai ter picker e inputs, né? Então a gente vai estar criando essas componentes aqui. Eu vou fazer, como eu fiz na aula passada, de criar ali um esboço, um rascunho desses campos, e aí depois a gente separa em componente e replica e repete ali, né? No caso do input, a gente cria ali os inputs que a gente vai precisar, tá? Então, voltando aqui no browser, aqui ele fala sobre a biblioteca, né? A gente já tem uma biblioteca aí que ajuda a gente na criação de pickers, e que é o React Native Picker, né? O React Native Picker /picker. Aqui ele fala da documentação, né, que traz a gente aqui para o GitHub deles. Estava até copiando aqui um exemplo do código, né? Na verdade, esse exemplo aqui que eu vou fazer ali de rascunho para a gente usar. E aqui tem um tutorial de instalação, enfim, exemplos de uso da biblioteca, tá? Mas a gente vai basicamente pegar esse exemplo aqui, ó. Aqui ele fala do uso, né? A parte aqui já de uso dessa biblioteca, que ele fala para a gente fazer o import. Aqui ele cria um use state, né? Com o valor que vai armazenar o valor que foi selecionado no picker, e aqui a componente em si sendo utilizada. Então eu vou copiar essa parte aqui da componente sendo utilizada, tá? Vamos vir aqui no código. Aqui tem a parte do modal. O que a gente pode fazer aqui? Na verdade, vamos comentar aqui o modal por enquanto, e aí depois a gente volta nele para explorar melhor. Na verdade, quando a gente começar a criar componentes, né, a gente vai criar um componente que vai ser a componente do formulário, e a componente do formulário vai usar as componentes do input de texto e do input do picker, né? Então eu vou colar aqui esse picker que eu copiei. Vamos voltar aqui no browser que tem a importação, né? Ele importa o picker da biblioteca. Na verdade, eu já estou pulando o passo aqui, né? Mas você tem que instalar primeiro, né? Então aqui ele fala, né, da instalação, né, o Getting Started, que é dar um npm install React Native Picker -picker, ou até no próprio Expo aqui, né, npx expo spawn install @React Native /picker -picker, né, /picker. Eu vou até copiar aqui, ó, esse install, vem aqui no projeto, vou abrir o terminal. Eu já estou com o projeto rodando, né, então eu vou parar aqui, Ctrl C, né? E vou dar um Ctrl V aqui para ele colar esse comando de instalação. Pressiono o Enter e ele vai ir instalando aí. Eu vou fechar aqui o terminal enquanto ele instala aí para mim. Tá? Só confirmar aqui, né? Ele vai iniciar a instalação. Eu vou deixar ele aberto aí. E já instalou. Instalou rápido assim porque eu já tinha instalado antes, né? Então depois que instalou, dou aqui um npm start, né? Para ele iniciar o Expo. Enquanto ele inicia aí, vamos voltar aqui na documentação do picker, né, do GitHub deles, aqui nesse exemplo. Ele importa, né? Cadê? Aqui ele faz o import do picker from @React Native -picker, né? /picker. Eu vou copiar esse import aqui também. Vou vir aqui na minha componente. Eu vou colar aqui na parte de baixo, né? Porque na verdade ele já estava até importado aqui em cima, né? Deixar aqui o import do picker, né?
E com ele importado na aplicação, a gente pode passar alguns valores. Na verdade, eu vou tirar aqui esse onValueChange, tá? A estrutura do Picker, ela é simples até de entender, né? Porque o que eu faço? A gente usa a tag Picker para definir realmente a componente, e dentro da tag a gente usa aqui o picker.item, né? Que seriam as opções de cada item do meu select. A mesma forma que a gente tem lá no HTML, a tag select, né? E aqui seria a tag option. É que só muda a nomenclatura, né? Que é picker e picker.item. Cada item tem o seu label, né? Que seria o texto que vai ser exibido. E cada item tem o seu valor, né? Ou seja, se eu selecionar Java, qual o valor que vai ser desse campo? Essa string aqui, esse value, né? Se eu selecionar JavaScript, o valor vai ser JS. Então, o picker, ele tem uma propriedade que selected value, que é o valor que vai começar selecionado, né? Tipo, não é nem o que vai começar, mas é o valor que vai estar selecionado no momento. Então, eu vou deixar selecionado no momento o valor Java, né? Ou seja, a primeira opção, tá? Então, com isso aqui salvo, deixa eu abrir aqui o terminal, ele já abriu o Expo, eu vou pressionar a tecla A, né? Para ele abrir no Android, que é o emulador, tá? E ele já abriu, vou dar um reload aqui, para ele carregar o app, né, no meu emulador. E com isso aqui, ó, eu já tenho um picker aqui na minha componente, né? Olha só, tá ali escrito Java, né? A setinha ali para baixo. Se eu clico, olha lá, ó, ele já me dá a opção para selecionar JavaScript. Se eu seleciono, ele não muda porque o selected value está sendo passado de forma a gente está passando hardcoded aqui, né? Eu já estou escrevendo aqui, não está dinâmico, então não vai alterar. Mas outra coisa que tem aqui interessante, outra propriedade interessante do Picker, né? Nós temos o mode. Esse mode aqui são diferentes formas de exibir esse Picker. Que a gente tem o dialog, que foi esse que apareceu, né? Aparece uma caixinha aqui para a gente escolher as opções. E tem também o drop down. Tá? Se eu marco aqui o drop down e clone save, se eu clico, olha lá, ele abre um drop down, né? Para mim escolher essas opções. Tá? Então a gente tem essas opções aí que são interessantes. Eu vou deixar o dialog mesmo, por enquanto. E com isso aqui, basicamente a componente é essa, né? Tipo, a funcionalidade do Picker é essa, né? Eu tenho aqui essa componente que eu importei da biblioteca. Então, eu usaria isso. Na verdade, o que teria a mais aqui seria um text que seria um label, né? Que seria, por exemplo, categories. Um texto que acompanha o campo, né? Se a gente olha aqui no XD, eu tenho aqui, ó, o texto categoria que acompanha o campo, o picker, né, de categoria. O texto marca que acompanha o input de marca, né, que é o label, né, que descreve o que cada campo é. Então, a componente em si do picker teria essa estrutura, né? O picker em si e um texto que descreve e talvez um view por volta, né, que seria o container ali. Então, essa seria uma das componentes, né, que é o picker, e a gente tem também o input de texto, né? O input de texto, a gente não precisa usar a biblioteca porque o próprio React Native já tem o input de texto, né? Que é o text input. Ele aparece até ali para me importar, deixa eu tirar aqui o emulador, importar do React Native, né, o text input, que ele é uma componente que, enfim, né, ele me permite digitar textos, né? Então, por exemplo, eu posso passar aqui no text input um placeholder. Esse placeholder é um texto que aparece quando eu não digitei nada, né? Então, vou aqui um hello from test. Esses hellos são icônicos, né? Mas se eu venho aqui no emulador, olha lá, ó, hello from test, já tem um input aqui, ó. Se eu clico, ele já abre um teclado, né? Se eu digito aqui, eu já consigo digitar. Então, esse text input aqui já é do React Native, não tem estilização nenhuma, né? Mas a estrutura seria também um text input e um label, né? Esse cara aqui, sei lá, marca que tá ali, né?
Ou seja, o texto marca e o input que enfim, que vai pegar que vai receber um texto, né? Então, a estrutura também seria essa, tá certo? Então, aqui nós já temos, né, as estruturas dos inputs. Agora é só criar as componentes mesmo, né? O text input e o input select. Input select não. Pode ser o input picker, né? Enfim, a gente pode dar um nome aí interessante. Então, vou tirar aqui o emulador, porque nessa ideia de componente também, né? Como eu falei lá no início, eu vou ter que criar um componente para o meu formulário, e dentro da componente de formulário eu vou usar esses caras aqui, tá? Então, dentro do meu modal, tá? Vou voltar aqui um pouco. O meu modal, deixa eu salvar isso aqui. Se pior que se eu salvar, vai quebrar tudo, né? Ou não. Não, o modal apareceu por cima, né? Ali no fundo a gente pode ver os inputs aqui de texto. Eu vou deixar eles aí por enquanto, mas dentro do meu modal eu vou ter uma componente, tá? Uma componente, por exemplo, add product form. Uma componente com esse nome aqui, que é a componente que vai ser o meu formulário, né? Então, vamos criar essa componente aqui, tá? E essa componente, ela é uma componente específica da tela de produto, né? Então, tipo assim, tipo, a pergunta que eu gosto de me fazer, né? Eu vou usar essa componente em outro lugar? Por enquanto, não, né? Então, eu vou criar essa componente, esse formulário, aqui dentro de screens, né? Da pasta screens, eu tenho aqui a pasta produtos, né? Que é a tela de produto. Então, aqui dentro da pasta de produto, eu posso criar uma pasta components, tá? Que vai ter as componentes específicas da tela de produto, né? Não e as componentes aqui de cima são componentes mais globais, né? Que são usadas em diferentes áreas aí do sistema, tá? Indo nesse pensamento, eu já até peguei um vacilo aqui, que é o próprio subheader, né? O subheader, ele é da tela de produto, ou talvez a tela de detalhe eu também teria aquele mesmo subheader. Não sei, né? Então, ele foi parar ali, mas enfim, é um questionamento, né? É questão de estrutural até, né? Que depende muito. Igual eu faço isso aqui dessa forma, mas é uma forma que eu acho interessante, né? Que eu uso bastante no meu dia a dia. Então, para você, para o seu time, não pode não ser, né, interessante ter de organizar as componentes assim, né? Pode ser interessante organizar de outras formas que também não tem problema nenhum, né? Aqui a gente a gente tem a flexibilidade, né? A gente não tem tanta regra em relação à estrutura, à arquitetura, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui dentro de components eu vou criar uma nova pasta chamada add product form. E aqui dentro eu vou criar, né, o meu index.tsx e o meu styles, né? Styles.ts. O styles vai ficar aí porque a gente não vai estilizar nada agora. Eu só vou criar aqui a componente, né? Const add product form. Isso aqui é uma função que retorna uma view. Vamos lá retornar a view do React Native. Aqui dentro eu vou ter um text do React Native. Hello from product form. E no final que eu vou dar um export default add product form. Tá? Criar componente, já vou copiar ela aqui, né? Porque a gente vai ter que criar outras. Mas enfim, a componente aqui criada, eu vou importar ela na minha tela de produto, né? Que está dentro do modal. Então, salvando isso aqui, já vai aparecer ali, né? Um hello from product form dentro do meu modal. Então, com isso aqui criado, a gente já pode pensar na estilização dessa. Na verdade, eu acabei de falar que a gente não ia mexer com estilização, né? Mas eu vou ter que colocar pelo menos um fundo branco aqui no meu formulário, uma largura e altura, para a gente conseguir ver melhor, tá? Então, no Add Product Form, ele tem uma view. Essa view aqui, ela é o container, né? Então, aqui, style, vai receber styles. Ponto. Opa, ele importou styles errado ali.
Aqui dentro do meu do Styles, né? O arquivo Styles que eu acabei de criar agora para componente Add Product Form, eu vou criar aqui, né? A Style Sheet. Tem até o snippet para isso, né? Eu estava olhando ali, é o RN Style, né? Que eu só tenho que importar o Style Sheet do React Native. E aqui dentro fica vazio. No final que eu dou um export default styles. Dentro da Style Sheet eu vou ter o quê? Eu vou ter um container, que é o estilo, né, do container do meu formulário de adicionar produto. Tá? Então, que é essa view, né, o container, a componente Py, que vai ter o estilo, né, styles. Deixa eu importar aqui o styles certo, né? Styles.container. Tá? Então, a estilização dessa view, né, do formulário de produto vai ser um background color branco. Eu vou ter aqui também uma largura e uma altura, né? Então, o width. A largura eu vou passar uns 80%, vai. 80%. E aqui eu teria também o height. 80 também. Ficou bom, né? Ficou bom. Vamos deixar aqui. Vamos deixar isso aqui. A próxima aula a gente foca mais no visual disso aqui, tá? Vamos voltar então. Vou até fechar o styles ali para a gente não mexer muito nele. E agora eu já tenho a componente do meu formulário. E aqui dentro, novamente, a gente vai usar as componentes que a gente criou aqui dos textos, né? Dos tipos de input. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar agora a componente do meu picker, né? Vou chamar isso aqui de input picker. Pode ser input picker. Então, a estrutura dele vai ser essa. Eu vou até recortar aqui. E como esse picker, né? Ele vai ser usado em diferentes locais da aplicação, eu vou criar em components, nessa components externa, né? Não é um componente específico de produto. Então, aqui em components, criar uma nova pasta, input picker. Aqui dentro eu vou criar um novo arquivo chamado index.tsx, tá? E aqui dentro eu vou criar a componente, né? Input picker é uma função. Essa função vai retornar aquilo que eu copiei, que ele vai dar um erro, né? Eu só vou exportar aqui primeiro export, default, input picker, tá? E eu vou colocar um view em volta desse texto e desse picker, que seria o container, né? Para a gente aplicar algum styles aí, tá? Então, esse cara aqui, essa view vai ficar por volta. Eu vou importar aqui o text do React Native e vou importar o picker da biblioteca React Native Picker, né? Traço picker. Parou de dar erro, vou salvar. E em teoria, agora se eu importar aqui esse input picker dentro do meu Add Product Form, ele vai funcionar. Então eu tenho aqui, né, um Hello from Product Form, que é o texto que está sendo exibido aqui dentro do meu formulário, né? E aqui embaixo eu vou importar aqui um input picker, né? Ele já vai importar ali da pasta correta, da pasta components, e salvando isso aqui, olha lá, categories e o picker aqui para mim selecionar o Java, né? Então a componente está ok, está funcionando. Eu vou criar agora a componente de texto e depois a gente volta deixando os valores dinâmicos, né? Porque esse input picker que eu criei tá estático, né? Não tem, todos os valores dele estão passados ali hard-coded. Então vamos criar aqui agora mais uma componente. Eu criei o input picker. Vou criar aqui mais uma nova pasta que é o input text, né? O input de texto. Um novo arquivo, index.tsx. Vou até copiar o input picker para a gente não perder muito tempo digitando. Vou trocar aqui o nome, né? Que é o input text. Eu não vou chamar de text input porque já tem o text input do React Native, só para não confundir. E o conteúdo dele, né, a estrutura dele é essa aqui, que estava na minha tela de produto. Beleza? Vou recortar, vou salvar ele aqui, vou limpar aqui os meus imports.
para manter tudo clean, né? E aqui dentro de input text, né, a estrutura vai ser isso que eu acabei de copiar, né? Que é um texto e um text input do React Native. O picker eu posso apagar também, que eu não estou usando. Enfim, componente criada, né? Input text. Então, aqui em produto, eu vou chamar... Em produto não, né? Do meu formulário de adicionar produto, eu vou chamar aqui dentro o input text, né? Ele já importa para mim, input text, da pasta components. E salvando isso aqui, olha lá. Eu já tenho aqui o meu input de texto, eu já consigo digitar, né? Então, tá tudo bem, tá tudo perfeito. Beleza? Então, agora que a componente está criada, vamos brincar aqui com alguns valores dela, né? Vamos começar aqui pelo picker, porque o picker ele vai ter, né? É bom a gente sempre se perguntar, tá? O que vai ser personalizável nessa componente, né? O que vai ser personalizável nesse meu input picker aqui? E se a gente for dar uma olhada, a gente já vê aqui algumas coisas, né? Que seria o quê? A gente teria o quê de cara, né? Preciso de um label, né? Um texto que vai descrever esse meu input. Eu preciso também dos valores que serão exibidos, né? As opções que eu vou dar para ser exibidas ali para o usuário escolher. Então, eu preciso de um label, eu preciso das opções e eu preciso também do valor inicial, né? Ou não é bem o valor inicial, mas é que mais para frente que a gente vai entender melhor, provavelmente na próxima aula de funcionamento, mas eu tenho que falar para o picker qual o valor que está selecionado, tá? E essa de falar para ele se relaciona bastante com o use state, né? Que a gente usa o use state para controlar o estado, o que está sendo exibido na aplicação, né? Que é aquilo que eu expliquei anteriormente, que sempre que eu altero algo que reflete no visual, eu tenho que alterar o estado para recarregar a tela, né? Então a gente tem que fazer esse controle aí e falar para a componente input picker qual o valor que está sendo selecionado. Então, de cara a gente já tira essas três opções aí. Agora a gente vai personalizar somente duas, né, que são as opções e o label, porque na aula de funcionalidade que a gente vai falar mais sobre como deixar o funcionamento disso aqui dinâmico, né? Mas vamos lá. Então, para falar, né, para descrever aqui, para fazer a tipagem de quais parâmetros essa minha componente input picker vai receber, a gente usa, né, como a gente está usando aqui o TypeScript, eu vou criar uma interface, né, chamada props, e nessa interface, né, eu vou descrever as propriedades que a minha componente input picker vai receber. Então aqui dentro eu vou ter um label. Esse label é o que? Ele é um string. O tipo dele é o que, né? Do tipo string. E as opções, né? Os itens, picker.item, né? Isso aqui, né? Quando a gente já olha de cara, a gente sabe que tem várias opções, né? Essas opções, o que tem dentro delas de verdade? O label e o value, né? O que é uma opção desse meu picker, né? Ele é um label, que é o valor que vai ser exibido na tela, e um value, que é o valor associado àquele label que está sendo exibido. Então, isso é um item, né? E para mim receber isso via parâmetro, a gente pode receber um objeto, que dentro desse objeto vai ter label. O label é o quê? É um string, né? E o value também é um string, tá? Só que dessa forma, eu só estou recebendo um objeto, né? Eu só ia receber uma opção. Só que eu posso receber várias, né? Então, já que é várias, eu vou receber não só um objeto, mas um array de objetos, né? Uma lista de objetos, um vetor, né? Então, quando eu faço aqui no TypeScript dessa forma, ou seja, eu tenho um objeto e depois desse objeto eu passo aqui abrindo e fechando colchetes, né? Isso aqui indica que os meus itens, ele é um array
de objeto, né? Um array deste objeto aqui, tá beleza? Então, dessa forma, eu vou conseguir enviar esse array, e aí eu vou receber esse array aqui dentro da componente e renderizar esses itens. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá, vamos aqui no input picker receber, né? É sobre falar que eu recebo um objeto, a tipagem dele é props, então aqui dentro tem o label e tem o itens, né? O label é uma string que vai ficar aqui no text, né? Então ao invés do text ser categories, o text vai ser, eu passo aqui chaves, né? Para mencionar a variável dentro do JSX, então aqui nas chaves eu vou passar o label. E nas opções, eu vou passar as chaves também, eu vou apagar essas opções aqui, tá? E aqui dentro, eu vou deixar aqui, abrir e fechar chaves, né? E aqui dentro, eu vou pegar os meus itens, os itens que eu estou recebendo, né? Que é um array de objetos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mapear, né? Então, eu vou dar um itens.map. Só para esclarecer para vocês, o método map, né? Quando eu mapeio um array, eu retorno um array mapeado, um novo array, né? Com as alterações que eu fiz. Então, só de eu fazer aqui um itens.map, eu vou pegar esse meu array de objeto, transformar ele em outra coisa e já retorno dentro do meu JSX para ser exibido em tela, do nosso TSX, né? Então, aqui no itens.map, né, é uma função, ela tem como parâmetro outra função, né, que é a função que vai ser executada para cada item do array, certo? Então, eu vou chamar isso aqui de... Como a variável chama itens, né, que é um array de itens, cada item é um item, né? Então, eu vou chamar o interno aqui, o parâmetro dessa função que está dentro do map, de item. Esse item que eu só passo o mouse lá em cima, olha lá, ele é um objeto com o value, com o label e com o value, né? Então, essa função vai ser executada para cada objeto do array, tá? Onde esse item aqui vai ser cada item, tá? Então, no meu map, o que eu vou fazer aqui dentro desse map, né? O que eu tenho que alterar nesse meu objeto para fazer esse meu picker funcionar, né? Porque da forma que eu estava usando antes, né? O que eu precisava fazer? Eu precisava de um picker.item, né? Esse elemento aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora é basicamente para cada item do meu array, eu vou transformar, né, esse array de objetos em um array de elementos visuais, né? Então, nesse meu map, eu vou retornar para cada item do array, eu vou retornar um picker item, né? Um item visual, um elemento visual, tá? Onde esse picker item, o value dele vai ser item.value e o label, né? Vai ser item.label. E dessa forma aqui, vai dar um erro, né? Porque eu não estou passando a propriedade ainda. Eu vou até tirar o emulador daqui, tá? Só para explicar isso aqui melhor. Dessa forma aqui, né, na verdade, explicando melhor do JSX em si, eu posso muito bem mencionar aqui, ó, no JSX, um array, por exemplo, de text. Olha lá, ó. Aqui eu não tenho erro, fazendo isso dessa forma, né, eu não dá erro de tipagem, porque dentro do TSX, do JSX em si, eu posso passar um elemento, ou eu posso passar um node, né? É aquela ideia do node, no HTML a gente vê também isso bastante, de element node, que é um nó de itens, não é só um item, é um nó. E essa ideia do nó de itens, quando traz para o JavaScript, é um array, né? Uma lista de itens, tá certo? Então, por isso que eu consigo fazer esse map e consigo retornar uma lista de picker item, de itens visuais que vão ser exibidos, tá? Então, eu vou salvar aqui e para funcionar, agora aqui no meu Add Product Form tá dando erro. Por quê? Porque eu falei que o meu input picker, né, ele tem que receber um label e um array de itens.
são obrigatórios, né? Então, aqui no meu formulário eu vou ter que passar isso aqui, tá certo? Então, o label, esse label aqui vai ser categoria. Vamos ver aqui no XD, isso, categoria. E quais as opções dessas categorias, né? Quais os itens que serão exibidos aqui dentro desse meu picker? Vou só pegar aqui as opções. Aqui, na verdade, aqui eu vou deixar simples por enquanto. Depois a gente dá uma olhada lá no banco de dados como que tá isso. Mas esses itens aqui, eu vou passar um array. Eu vou até copiar aqui, ó, para a gente não perder tanto tempo. Os itens serão um array, onde o value é JavaScript e outro value, na verdade, o label, né? Um label JavaScript e outro label Python, para a gente ver isso aqui funcionando. Então, quando eu salvo, parou de dar erro aqui na componente. Se eu abro o app, também parou de dar erro. Ele está dando um warning ali, que eu já vou explicar o que seria, o que é esse warning. Mas olha lá, eu já tenho ali a opção JavaScript. Se eu clico, olha lá, JavaScript, posso escolher Python. Se eu clico, não vai mudar, porque volta naquela questão da funcionalidade que eu falei, né? Do meu picker aqui tem o Selected Value, que a gente vai estar abordando provavelmente na próxima aula, tá? Mas o fato é que agora eu já consegui deixar o JavaScript Python. Vou passar mais um aqui, ó. Mais uma opção. Java. Isso. Java. E olha lá, ó. JavaScript, Python e Java, né? Tem aqui as opções. Então tá funcionando. O label também, ó, o label tá categoria. Eu vou digitar categoria. Vou colocar o hello from, né? Hello from categoria, se eu salvo, ela mudou o label. Então tá funcionando, tá? O meu label. Com isso aqui, então, vamos agora pro texto, né? Pro input de texto, na verdade. Agora a gente estava agora no input. O picker, né? Agora é o texto. E nele, se a gente abre ele é um pouco mais simples, né? Porque ele vai ter um placeholder, né? Que vai ser esse texto aqui que vai ser exibido quando eu não tenho nenhuma opção selecionada, tá? Eu vou ter um label também. Basicamente essas duas opções aqui, esses dois valores. Então a interface vai ser do mesmo jeito. Eu vou criar, não é do mesmo jeito, mas a gente vai criar uma interface, vou chamar ela de props, né? Essa interface agora, voltando, é para o meu input de texto. Aqui eu vou ter um label. Eu vou receber via propriedade, né? Um label que é um string e um placeholder que também é uma string, tá? Então o input text ele vai receber como parâmetro aqui um objeto do tipo props. Dentro aqui eu vou ter um label e um placeholder, tá? O label vai ficar dentro dessa tag text. Eu preciso das chaves, né? E o placeholder vai ficar aqui como parâmetro do meu text input, tá? Então aqui eu vou passar placeholder. Dessa forma aqui vai dar erro, né? Porque as propriedades são obrigatórias. E aqui eu vou ter, vamos ver aqui no XD, o label marca, né? E o placeholder nome da marca. Então label marca e o placeholder nome da marca. Salvando aqui, olha lá, apareceu já aqui o label marca, né? E o placeholder ali no meu text input. E o placeholder ali no meu text input escrito o nome da marca, né? Consigo digitar, enfim, tá tudo funcionando. Beleza? Então agora, por último aqui, para a gente finalizar a aula, eu vou criar a estrutura do formulário aqui, tá? Então, se eu venho aqui no XD, né, nós temos aqui uma certa estrutura, né? Eu tenho um título, né, cadastrar produto, eu tenho aqui um botãozinho para fechar e os inputs. Então, vamos criar isso aqui, essa estrutura, tá? Esse text aqui, hello from product form, vai ser o título, né, o que vai ser cadastrar produto. Eu vou ter o botão fechar, né, que é esse X aqui. Por enquanto, a gente não tem ainda a gente já trabalhou com os ícones, né? Eu teria que criar um ícone aqui para o botão fechar.
e eu tenho que pegar o SVG, né? Então eu vou pular o botão fechar. Na verdade, eu vou colocar um text, vai. Uma tag text com um X aqui dentro. Só para não falar que eu não fiz nada, tá? Um X ali. Mas depois a gente vai mudar isso aqui para o ícone SVG, tá certo? Nós temos aqui o input picker, né, de categoria. Eu tenho o input de texto da marca, né, a marca desse produto, né, ou seja, a categoria do produto, a marca dele. O que mais que eu tenho? Loja de venda, nome do produto. Então vou ter mais um aqui, nome do produto, outro. Preço, o preço anterior. Preço anterior. Descrição e estoque, né? Essa parte aqui das cores e das imagens, a gente não vai estar abordando porque o back-end não está suportando isso, né? Não tem essas opções lá para salvar no back-end. Então eu não vou nem fazer aqui no front porque não vai servir para nada, né? Então aqui é descrição e estoque, tá? Descrição e estoque. Então eu vou trocar esse texto aqui, eu vou cortar aqui só para, né, a gente não ficar perdendo tempo vendo eu digitando aqui. Pronto, voltei aqui, né? Já com os labels e os placeholders definidos aqui. Eu adicionei mais um text aqui de unidades disponíveis, que se a gente olhar aqui no XD, no estoque, né? Eu entro aqui com o número de unidades que eu tenho no estoque e tem um texto aqui escrito unidades disponíveis para meio que complementar, né, o que eu estou digitando. Então é isso, né? A estrutura aqui no app, ó, ficou assim. Deixa eu voltar aqui no VS Code para dar o contraste. A estrutura do app do formulário agora, né, ficou essa. Tem mais coisas de estrutura que a gente pode aplicar aqui, mas é para estilizar. Então, não vou estar mexendo nisso agora. Na próxima aula, a gente pode pensar na questão da funcionalidade, né, de como que eu vou preencher os dados aqui, como que eu vou pegar esses dados e como que eu vou enviar eles para o back-end, tá? E aí, com isso feito, a gente pode pensar já na estilização para deixar esse formulário no visual que a gente tem aqui definido no XD, tá certo? Então, para essa aula, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.